Olá, terceiro ano. Vamos dar início à nossa quarta semana do Plano de Estudo Tutorado, o volume 5. Nossa aula de hoje, vamos retornar ao gênero textual fábula. Fábula, como nós já aprendemos, é um texto narrativo. Geralmente, eles apresentam a temática como amizade, inveja e arrependimento. E eles também sempre apresentam características humanas, né? Mesmo sendo animais, eles têm o comportamento humano. E ele também sempre traz no final um ensinamento, que é chamado de moral da história. Só que a moral da história ela não vem dentro do texto, ela vem sempre embaixo, separado. Então, toda fábula, ela precisa de ter uma introdução. Antes de fazer uma fábula, de escrever uma fábula, nós devemos apresentar os personagens, temos saber onde e quando o fato ocorreu e qual foi o conflito gerador daquela história. E em seguida tem o desenvolvimento, né? Você vai contar como que os personagens fizeram para lidar com aquele conflito, porque toda fábula tem um conflito. E em seguida tem o desfecho, né, da história. Você vai contar como que aquele problema se resolveu. E finalmente você vai fazer a conclusão, que é a moral da história, que ela deve ser escrita separada. Que tipo de ensinamento essa fábula trouxe? Então, isto daqui, esses tópicos, é como que você vai montar, como que você vai escrever uma fábula. Mas antes de escrever, você tem que definir os personagens, o lugar, o tempo de um conflito gerador, né, dentro da história, contar como que os personagens se deram com o problema e como se resolveram. Então, agora nós vamos para a atividade, nós vamos retomar a leitura da aula anterior, né, da semana anterior, o vento e o sol, e você vai responder oralmente as perguntas. Na atividade 2, tem um roteiro que você vai pedir ajuda, né, para uma pessoa aí da sua família, um adulto, e você vai escrever, você vai construir uma fábula. Né? Então, você vai voltar aqui na definição, você vai colocar um título, o nome dos personagens, o objetivo e depois, finalmente, após desenvolvimento, você vai colocar a moral da história. Que tipo de ensinamento essa fábula trouxe. Depois você vai reescrevê-la e vai fazer um desenho dela no final. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula, um beijo.